Acho que a cada mês, a cada ano que passa, o futebol tem se tornado cada vez mais competitivo. E aí vem aquela célebre frase, né? Futebol hoje são detalhes. O futebol é resolvido assim numa fração de segundos. E aí, então, isso exige cada vez mais o que hoje dos clubes, né? Exige cada vez mais processos muito bem elaborados, processos bem definidos, para a gente parar aquela correria. Pedrão já vivenciou isso aí, certamente, em vários clubes. Clubes sem processos pré-definidos, e aí, de uma hora para outra, surgem inúmeros pedidos, toda semana, todo dia, tem uns pedidos fora da tua rota, fora do teu controle, né? Então, assim, futebol moderno hoje exige cada vez mais processos, e esses processos sempre aliados a dados, né? Para a gente sair daquele futebol de um achismo, aquele futebol legal de mesa de bar, para quem é torcedor. Eu acho, eu prefiro, né? E aí, onde entra fundamentalmente essa análise dos treinos, porque ela tem a capacidade de transformar essas observações ali desses achismos, desses eu gosto, eu não gosto, eu prefiro, em informações concretas, em informações objetivas, informações pautadas em dados que vão servir para direcionar o trabalho, né? Ou seja, a gente consegue ajudar as comissões técnicas, jogadores, buscando sempre um futebol cada vez mais de alta performance, né? E aí a gente passando um pouquinho para os objetivos da análise, no caso especificamente de treino, a gente consegue citar aqui algumas coisas, como, por exemplo, melhorar o desempenho técnico, tático e físico. Acho que isso hoje em dia é uma coisa muito básica, muito óbvia. O clube que não tem isso em mente é um clube que certamente não está numa rota de sucesso, não está numa rota de evolução. Tá? Um dos objetivos principais para mim, apoiar as decisões das comissões técnicas para ajustar carga, para a gente redefinir treinos, para a gente mudar a estratégia, ou até mesmo para dizer, tá tudo certo, vamos seguir, o caminho é esse, está tudo se fluindo da melhor forma possível, né? Outro item bacana, um pouquinho mais para o lado da fisiologia, mas que cabe dentro dessa análise dos treinos. Prevenir lesões, ou seja, a gente consegue identificar algumas sobrecargas, alguns problemas de valência mais física, de carga de trabalho, de distância total, de trabalho em alta intensidade. Com isso, a gente consegue prevenir esse quadro de lesões, algum problema clínico ou até algum desgaste que se torne mais grave aí, para a gente minimizar as chances de perder atletas durante a temporada. E por último, mas não menos importante ali, esse planejamento a longo prazo, né? A gente conseguir ter uma medição ali da evolução individual e coletiva que está sendo monitorada ao longo desse processo. Dudu, só nesse ponto aí, acho que tem duas coisas que eu acho que são interessantes que a gente pode adicionar. Um pouquinho antes na introdução, para quem quiser saber um pouco mais sobre a evolução dos dados dentro do futebol, para quem quiser se aprofundar mais no porquê que chegamos até aí, tem alguns livros que são muito bons. Um deles é o How to Win the Premier League. É um livro que os estatistas do Liverpool fizeram ali, mais ou menos em 2019, e aí vai desde a contratação até como eles chegaram de fato a ganhar a Premier League, no final ganharam a Champions e o Mundial. E tem o famoso livro A Bola Não Entra Por Acaso também, não é bem sobre dados, mas é sobre processos bem estruturados e como processos bem estruturados salvaram um time do Barcelona ali em 2003, mais ou menos. São dois livros ali que contam um pouquinho dessa evolução do futebol moderno e que vai acarretar no famoso case da Alemanha de 2014, que é onde os dados explodem, que é onde essa coisa do analytics explode dentro do futebol, que eles passaram por cima da Copa do Mundo, basicamente com dados muito bem estruturados, óbvio, um time bom, bem treinado, mas muito dados que eles tinham. Eles já vieram para a Copa basicamente tudo ensaiado que eles iam fazer aqui por conta dessa estruturação dos dados. Sim, e perfeito, cara, tua colocação. Me recordo que eu estava na minha graduação em Educação Física ainda, quando eu tive a oportunidade de ler o A Bola Não Entra Por Acaso, e posso te falar que a minha visão para o futebol era uma, antes de ter lido esse livro, e com certeza minha visão mudou completamente, completamente. Quem já leu sabe do que eu estou falando, quem não leu, procure PDF, livrarias, enfim.
esse livro é sensacional para qualquer um que está iniciando na bola, para quem já tem tempo de bola, para quem já está se aposentando. Esse livro aí, independente do teu nível de experiência, eu considero ele fundamental aqui na carreira de qualquer pessoa que trabalhe com futebol, né? Aí, voltando um pouquinho aqui para os objetivos, né? A gente consegue estabelecer objetivos a curto prazo, ou seja, a curto prazo são nas sessões recentes de treinamento. A gente vai conseguir, através de algumas ferramentas que a gente vai mostrar mais para frente, esse treino atingiu o objetivo? Nota 10. Não atingiu. Tá, mas por que não atingiu? O que a gente pode fazer para da próxima vez que ele ocorrer, ele atinja? Então, isso, objetivos a curto prazo. Pensando já um pouco mais a médio prazo, a gente olhando os objetivos a curto prazo, né? Pegando, por exemplo, uma semana, 15 dias, desses que a gente foi identificando a curto prazo, a gente consegue fazer alguns ajustes nessa periodização, né? Ou seja, a gente teve algumas sequências de treinamento que foram boas, algumas sessões de treinamentos que foram boas, outras que não foram boas. A gente junta tudo isso ali no prazo de uma semana, 15 dias, e consegue estabelecer uma nova rota, dependendo do que a gente conseguiu analisar e detectar ali em relação à eficiência desses treinamentos. E a longo prazo, aí pegando uma visão um pouco mais macro ali, já passando aí de alguns meses de trabalho, a gente consegue construir esse histórico de evolução do time dos atletas, justamente juntando todos esses dados aí que nós coletamos a curto e médio prazo. Um exemplo clássico aqui é a gente conseguir melhorar o atleta em algum fundamento falho, a gente conseguir melhorar coletivamente a equipe em algo que vinha sendo rotineiro de maneira ruim, né, como falha em questões de jogos, por exemplo, a minha linha de 4 tem dificuldade de comportamento, de controle de profundidade. Então a gente detectou isso nos jogos e aí a gente pode sugerir sessões de treinamento e aí ao longo desses treinamentos a gente vai conseguir medir com umas ferramentas que a gente vai mostrar para vocês mais à frente a evolução ou não, os pontos que a gente pode atacar de melhora desse planejamento. Caião, bola está contigo, meu amigo. Vamos embora. E aí, agora a gente já falando do processo, de fato, e principalmente um processo que a gente adota aqui no Vasco para questão de planejamento, de treino e como a gente vai fazer aqui no setor da análise, a gente utiliza o que poderia ser mais ou menos ali chamado de PDCA, né? O famoso Plan, Do, Check and Act, né? Você planejar, você fazer, você checar o que você fez, depois você agir em cima ou melhorando ou entregando essa informação para alguém, tá? Então, a primeira etapa é sempre a etapa de planejamento. A etapa de planejamento não necessariamente fica com o time da análise, mas ela é muito importante quando feita pelo plano de treino, que normalmente vem da comissão dos treinadores auxiliares, e os ciclos, macrociclos, microciclos, que aí é junto com o time da fisiologia, da preparação física, definem ali o que vai ser durante a nossa semana. E isso é muito... Opa, pode falar. Só um parênteses em relação a esse planejamento. A gente pode encontrar comissões que, de fato, coloquem a análise nesse processo também, né, da montagem dos planos de treino. E quando, às vezes, é uma comissão um pouco mais fechada, um pouco mais restrita, que não coloque a gente, de fato, nessa rotina da montagem dos planos, é nossa obrigação, né, enquanto analista, estar sempre totalmente por dentro do que foi elaborado nesse plano de treino aí, justamente para a gente conseguir utilizar com maior assertividade as ferramentas que a gente tem para monitorar, né? Exatamente, é o plano de treino e o QTS, né, que a gente chama, que é o que está aqui embaixo, esse calendário, que vai dizer para a gente qual é o tipo de câmera ou de drone que a gente vai levar, qual é o tipo de ferramenta que a gente tem que utilizar para medir, porque cada treino analítico, cada treino que é passado, ele tem formas de medir diferentes. Então, é extremamente importante e necessário que a gente saiba quais são as condições e até mesmo saiba qual é o campo que vai ser utilizado, se o CT, por exemplo, do clube tem mais de um campo,
quais são as condições desse campo, quais são as condições de gravação que a gente tem, enfim. Então, após esse planejamento, a gente faz o registro, e aí o registro pode ser feito de N formas, depois a gente vai falar um pouquinho dos equipamentos e formas de registrar que a gente tem esses dados, tá? A partir desse registro, a gente colhe esses dados e faz uma avaliação, não precisa ser longa, mas ela tem que ser clara e objetiva, ela tem que ser importante, ela tem que ser informativa. Tá? Uma avaliação dessas métricas que são coletadas e a partir daí a gente entrega o feedback a quem seja necessário, atleta, comissão, diretoria, a quem seja que seja importante receber essa informação, sempre uma informação que eu gosto de dizer, uma informação que de fato tenha valor, não adianta só produzir um dado por ser um dado. Deixa seu comentário, se inscreve no canal, é um prazer ter vocês com a gente, curte o vídeo, se não gostar não tem problema, pode dar dislike, não tem problema, a gente tá aí para tudo, mas porra, comenta, curta, porra, mostra pra gente, interage com a gente para a gente saber o que vocês estão achando, o que vocês estão vivenciando, o que vocês estão procurando dentro do futebol.